No último dia 31 de maio, tivemos aí um veredito do caso Menino Miguel, o qual ganhou uma repercussão nacional devido a alguns detalhes peculiares, onde envolve algumas leis trabalhistas e também ativismo político. Eu sou André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje nós vamos trazer o veredito e também relembrar o caso Menino Miguel. Lembrando a todos que temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, mais ou menos às 20 horas. E agora sim, vai vendo? O caso Menino Miguel se refere à morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos de idade, filho da empregada doméstica Mirtes Renata Santana de Souza. A criança que caiu do 9º andar do prédio onde sua mãe trabalhava, cujo a patroa era Sari Mariana Costa Gaspar Cortes Real, esposa do prefeito Sérgio Hacker de Tamandaré, a cidade pouco mais de 100 quilômetros de Recife. Então, no dia 2 de junho de 2020, o que aconteceu? Enquanto o país vivia a pandemia global do Covid-19, a qual exigia isolamento social como medida de segurança, Mirtes, por não ter escola ou até creche para deixar Miguel, teve de levá-lo com ela ao trabalho, dado a necessidade financeira, a qual impedia de ficar em sua casa. No dia 2 de junho, a mãe, que trabalhava no quintal do andar do edifício de luxo Pierre Maurício de Nassau, no bairro São José, saiu de casa para passear com o cachorro da família. Enquanto isso, a patroa ficou na casa com a sua manicure. O garoto, que decide sair em procura da sua mãe, tenta sozinho utilizar o elevador, mas foi contido pela própria dona do apartamento. Mais tarde, então, a criança insiste em entrar no elevador. As imagens da câmera de segurança mostram a proprietária do apartamento apertando um botão do elevador, indo embora e deixando a criança lá sem se importar. A criança estava ali e começa a apertar os botões de diversos andares e decide parar no 7º andar, mas permanece dentro do elevador sem sair para fora. O elevador então chega ao 9º andar e Miguel decide sair. À procura de sua mãe, escala uma grade atrás da qual estavam os aparelhos de ar-condicionado do apartamento. Sobe então em um parapeito de alumínio, a qual não resiste ao seu peso e cai da altura de 35 metros. E no dia 3 de junho, a polícia então autuou a patroa em flagrante por homicídio culposo. E após pagar uma fiança de R$20 mil, pôde então responder o processo em liberdade. Até então, a patroa não teve a identidade revelada. E segundo a polícia, foi pelo motivo da Lei de Abuso de Autoridade, onde proíbe policiais e servidores públicos de divulgar o nome e imagens de membros que seriam do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e também do Ministério Público. No caso, a patroa era ninguém menos do que a primeira-dama. Só que Chiara Ramos, a professora e cofundadora do coletivo Abayomi Jurista Negra, criticou o modo controverso com o qual a polícia utilizou a Lei de Abuso de Autoridade para não divulgar o rosto ou até mesmo o nome da patroa. Aí, meu brother, quando começou a entrar a jurista, a situação esquentou pro lado da patroa. Porém, um detalhe peculiar aqui é como a mãe do Miguel era antes desse ativismo político e como ela ficou depois. Vocês vão entender, olha só. No dia seguinte, 4 de junho, a mãe, durante uma entrevista, alegou que encontrou novamente com a sua patroa e disse que ela havia lhe pedido perdão. E ressaltou: ela pediu perdão, disse que me amava muito e também a minha mãe, e que ela não tinha culpa nenhuma da morte de Miguel, e que tudo foi sem querer. Porém, após as duas se encontrarem novamente, 21 dias depois, ou seja, 25 de junho, na delegacia, a mãe de Miguel disse que a sua ex-patroa era um monstro, uma pessoa fria e calculista.
a mãe de Miguel questionou o motivo de Sari ter apertado o botão do elevador, a qual manda a cobertura, coisa que sugere no vídeo das câmeras de segurança. Bom, eu até entendo o motivo da mãe, a princípio, não falar nada, não só pelo fato de que ela não tinha informação, mas pelo luto dela, o momento que ela estava ali desesperada. Perder um filho, ninguém merece isso, e tanto que é algo que não tem nem nome. Entretanto, a mudança drástica na postura da mãe é algo que a gente precisa também analisar friamente. Porque atrás disso, lógico, existe um ativismo político. Aquela mentalidade que as pessoas negras elas têm que se virar. Então não interessa se Miguel tem 5 anos de idade, não interessa se ele é uma criança, não interessa, ele tem que se virar e tem que saber, mesmo nunca tendo entrado num prédio daquele, num elevador, etc. Mas vamos a alguns detalhes aí do inquérito. Aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre o ativismo político. Em 1º de julho, um mês depois do ocorrido, foi concluído o inquérito, onde Sari, a patroa, foi indiciada pelo crime de abandono de capaz, que resultou na morte de Miguel. Segundo as averiguações, Sari teria sido então indiciada pelo crime por ter permitido que o menino ficasse sozinho no elevador, o que foi então o fim que resultou sua morte. O mesmo crime prevê uma condenação de 4 a 12 anos de reclusão. O inquérito concluiu que a sua ação registrada nas imagens foi omissão em relação a um menor que estava sob os seus cuidados. Ao comandar o elevador então para seguir até a cobertura do prédio, deixando que a porta se fechasse com a criança sozinha. Sua conduta resultou menos de 2 minutos na queda de Miguel do 9º andar. No inquérito foram tomados 24 depoimentos de 21 pessoas envolvidas. Foram anexados 10 DVDs com imagens obtidas nas investigações e, segundo Mirtes de Souza, a mãe de Miguel, em uma nota divulgada por seu advogado, a princesa encastelada nas Torres Gêmeas não daria a prestar contas à Justiça de Pernambuco. A diferença entre o acidente e o desamparo é a escolha. Segundo ela, Sari escolheu desproteger, abandonando Miguel sozinho no elevador e sem ninguém também à sua espera. A defesa de Sari contestou a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, afirmando que seria conflitante os elementos da investigação no inquérito e que aguardaria o parecer do Ministério Público. Um dos advogados declarou que Sari teria afirmado ao delegado que teria ali apenas simulado apertar o botão do elevador. Porém, o Ministério Público apresentou a denúncia contra Sari por abandono de incapaz, que foi aceita pela Justiça de Pernambuco em 14 de julho, sendo em decisão tomada pela primeira vara de crimes contra a criança e adolescente de Recife. Com isso, Sari tornou-se ré em processo criminal, tendo seus advogados 10 dias a partir da notificação para se manifestarem por escrito. Em agosto, os advogados da família de Miguel anexaram o processo e o pedido de quase R$1 milhão por danos morais e materiais. Em junho de 2021, completando um ano do caso da morte do garoto, a mãe de Miguel criticou a morosidade da justiça, pois Sari, a patroa, não havia sido ouvida em nenhuma audiência. Tá bom, mas e aí, André, qual que foi então o veredito? Calma que agora nós vamos entrar nisso. 2 anos após o caso, Sari Corte Real foi condenada a 8 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, podendo recorrer em liberdade. A sentença foi proferida pela primeira vara de crimes contra a criança e o adolescente de Recife em 31 de maio de 2022. Olha só a repercussão que esse caso deu e como deu forças a um ativismo político. Eu entendo que a criança que se foi não volta mais e que a mãe, que também passou por maus bocados, nada nesse mundo vai trazer o seu filho de volta e muito menos vai preencher o vazio do seu coração. Entretanto, se vocês sabem que aqui no Brasil qualquer coisa vira pauta política e uma distorção de fatos. Larissa Ibume, historiadora maestrada em História Social da Diáspora Centro-Africana, criticou em seu perfil do Instagram o componente racista da morte de Miguel e afirmou:
A história desse país de herança escravista, esta é a história. Mostra que, para essa patroa branca, uma criança negra não vale mais que seus cachorros. Hoje, eu novamente tenho dificuldades de respirar pensando na mãe de Miguel e em todas as mães de crianças pretas neste país. Comentário semelhante que veio também da historiadora Luciana da Cruz Brito, professora da Universidade Federal de Recôncavo da Bahia. A nossa supremacia branca é assim. Não tivemos leis segregacionistas como nos Estados Unidos, mas temos o mesmo princípio de que algumas pessoas são mais humanas do que outras. Fora estas, diversas outras personalidades que são ativistas decidiram se manifestar. Particularmente, eu não consigo ver nisso daí um ato de racismo. E lógico que mais alguns lacradores decidiram dar uma surfada na onda do momento. A cantora e compositora Adriana Calcanhoto compôs uma música sobre o caso. Lançada em setembro de 2020, a renda dos direitos autorais teria sido revertida para o Instituto Menino Miguel da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A música, com o título de 2 de junho, foi gravada em dezembro do mesmo ano pela cantora Maria Bethânia. A morte de Miguel provocou revolta em todo o Brasil. Eu não consegui lidar bem com a história do Miguel, sabe? Eu achei que aquele episódio tem contido nele tantos outros sintomas assim de racismo extremo, a desigualdade do Brasil. O Brasil, no pior, está retratado nesse episódio. Bom, não tenho muitas informações sobre esse instituto nem nada do tipo, porém, todo mundo sabe que, geralmente, quando vem esse tipo de ativismo e essas pautas políticas dentro de um caso como este, lógico, está na cara. Todo o dinheiro é revertido para algum espertinho. E as pessoas que realmente estão passando por necessidades, nem sempre elas acabam recebendo esse dinheiro. Agora, eu preciso concluir esse caso aqui com um comentário. A mãe foi errada no quesito de ela ir trabalhar com o seu filho e deixar a responsabilidade da sua patroa. Isso daí é algo que é um erro. Ela deveria, no mínimo, ter procurado aí uma pessoa para ter cuidado da sua criança, enfim, ter dado algum jeito. A patroa foi muito mais errada em chamar alguém para trabalhar dentro da sua casa com um filho, a qual ela, por sua vez, acabou sendo obrigada a cuidar da criança. Se ela quer contratar alguém, ela tem que contratar alguém que esteja de acordo com o perfil. Se você vai em uma empresa para trabalhar, independente se tem pandemia ou não, você não tem que levar o seu filho e deixar lá em algum canto enquanto você está trabalhando. Cada coisa com a sua responsabilidade. O fato da patroa não ter se atentado nisso daí foi o agravante de tudo. Porém, assim como o caso George Floyd, esse daí foi mais um caso que acabou entrando na pauta aí do pessoal da lacração e virou um caso político, coisa totalmente desnecessária. Mas enfim, esse canal aqui não é de política, mas a gente precisa colocar esses detalhes. Eu acredito particularmente que se não tivesse essa intromissão dessa pauta esquerdista, possivelmente esse caso teria um outro rumo e agora o veredito que saiu no último dia 31 não poderia ter saído ou ter tido um resultado diferente. Agora eu gostaria muito que todos esses ativistas tivessem a mesma disposição para outros casos, como por exemplo o caso Celso Daniel, que inclusive dá um excelente vídeo aqui pro canal, né? Mas enfim, mais uma vez agradeço a atenção e o carinho de todos pelo baixinho. Até um próximo caso.